A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata, seja muito bem-vindo. E hoje eu gostaria de trazer um vídeo dando uma resposta a um comentário. Amém? Eu queria fazer, irmãos, com vocês uma pequenina reflexão sobre um vídeo que eu postei. Esse vídeo aqui que vocês estão vendo na tela, né, da nossa irmã. E esse vídeo, ele fala sobre obediência, sobre brinquedos, para as mães tomarem cuidado com os brinquedos que estão dando aos filhos. E, gente, por que eu postei esse testemunho, né? Tudo tem uma razão. Veja bem, no Salmo 103, só para a gente começar, diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando o Senhor nos dá uma bênção, nos faz um benefício, nós não devemos esquecer. E não só isso, nós devemos contar as bênçãos do Senhor na nossa vida, contar as misericórdias do Senhor para conosco, contar o que Deus tem feito na nossa vida, porque isso é para a glória de Deus, vai glorificar o nome do Senhor. Esse é um dos motivos pelos quais nós contamos e ouvimos qualquer testemunho, nós esperamos ouvir a mão do Senhor trabalhando ali naquela história, não é verdade? Nós nos maravilhamos com as coisas, as maravilhas, né, as bênçãos que o Senhor realiza na vida do ser humano. Nós gostamos de ouvir isso, isso aumenta a nossa fé também. Se bem que a palavra do Senhor diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Mas testemunhos também aumentam, né, edificam a nossa fé. E eu fui nos comentários desse vídeo, fui ler os comentários, né? Porque eu gosto, gente, de observar as reações de vocês, né? A reação a cada conteúdo. Eu vou lá e dou uma olhada, leio alguns comentários, vocês sabem, né? Respondo alguns. Então, lendo os comentários, eu me deparei com o seguinte comentário de uma irmã que disse assim: falou com essa irmã aí do vídeo, é essa que está dando o testemunho. Alguém comentou assim: se ela for obediente, ela já tirava a vaidade da sua vida, os ornamentos do Egito, os brincos e etc. Por quê? Como você está vendo aí, a nossa irmã que está dando testemunho, ela está usando um brinco, né? Ela está de relógio, está usando um brinquinho pequeno, mas está. A irmã disse assim: se ela fosse obediente, ela já tiraria a vaidade da sua vida, os ornamentos do Egito, os brincos, etc. Outros disseram, gente, que Deus operou esse milagre na vida dela, né, por misericórdia, concordo. Mas insinuaram que nem salva ela é. Olha só, a quantas coisas, né, a quantos comentários, a quantos julgamentos uma pessoa que vem a público dar testemunho está sujeita. Por isso que tem pessoas, gente, que não querem vir dar testemunho, não querem falar, porque tem pessoas que, algumas serão edificadas, né, mas a gente não vai escapar do julgamento, alguns julgamentos, porque isso é julgamento, gente, tá? Não tem como a gente dizer que é outra coisa. Mas enfim, por que eu postei esse vídeo? Postei porque eu vi nele uma riqueza de ensinamentos que nós podemos perceber em tudo o que ela passou, gente. Por exemplo, nós percebemos que ela é uma pessoa sensível. Primeira coisa, ela é uma pessoa sensível à voz de Deus. Ela disse que ouviu a voz de Deus tentando orientá-la, ensiná-la, porém ela desobedeceu. Então ela vem nos falar de obediência. Até o fim do vídeo ela fala. Ela exorta os irmãos a obedecerem quando ouvirem a voz de Deus. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós ouvimos a voz de Deus falando conosco, nos repreendendo por tal coisa e tal coisa, e às vezes nós pensamos que é coisa da nossa cabeça, né? Pode acontecer isso, você pensa que é coisa da sua cabeça, é besteira, eu vou deixar pra lá, vou fazer mesmo assim o que eu quero, e às vezes a gente até sabe que é a voz do Senhor, mas a gente não faz do jeito que a voz está falando. Por quê? Porque a nossa vontade de fazer o que nós queremos é o que reina, e aí a gente coloca isso, né, essa desculpa, eu não sei se essa voz que está falando é de Deus ou não é. Não deve ser de Deus, não vou me incomodar com isso, me importar com isso, não. E a gente vai lá e faz a nossa vontade.
dando essa desculpa de que a gente não sabe quem está falando conosco, sendo que nós fomos salvos, né, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, não só o nosso Salvador, é o nosso Senhor, porque, gente, é muito fácil querer que Deus seja o nosso Senhor, para nos livrar de todo mal, para nos guardar, para nos defender, né, para advogar ao nosso favor, vencer, né, as nossas causas, nos dar vitória. É muito bom a gente ter o Senhor, né, como nosso Deus para isso, para esses momentos. Porém, ele quer ser o nosso Senhor também quando ele pede que nós façamos alguma coisa para ele. Temos que ter ele como nosso Senhor também na hora de obedecer. Obedecer a fazer aquilo que ele quer que nós façamos, mas que a nossa vontade não quer. Ele tem que ser Senhor nessa hora também. Então, mesmo que ela tenha dito que ela desobedeceu à voz de Deus, uma coisa a gente pode entender: ela é uma pessoa sensível à voz de Deus, né? Ela ouve a voz de Deus, Deus fala com ela. Perceba isso, ela ouve a voz de Deus, Deus fala com ela. Então ela está falando aí de obediência, Deus falou com ela, mas ela desobedeceu. Então, ela achou melhor, né? Ela queria atender aos desejos, às vontades próprias dela e do seu filho. Colocou isso acima da vontade de Deus. O mais importante para ela era atender à vontade do filho dela. Portanto, ela estava preparando, vamos entender isso, ela estava preparando uma festa para homenagear aqueles demônios que Deus mostrou a ela em sonho e visão. Ela estava preparando uma festa para homenagear demônios que não estavam mais escondidos, porque Deus estava mostrando para ela em sonho e em revelação. Ela conta isso no testemunho que Deus mostrou para ela, num sonho e numa revelação, que eram demônios ali, né, por trás daquele personagem, eram demônios que ela ia homenagear naquela festa. Mesmo assim, estando ciente disso, consciente disso, ela escolheu por fazer a festa. Então, ela escolheu homenagear, honrar, festejar demônios. Gente, isso é o quê? Idolatria. Ela estava idolatrando. Além dela endeusar o filho, né, a vontade do filho, ela ainda ia fazer festa para homenagear demônios, o que é idolatria. Isso ela mesmo fala no final do vídeo, que ela endeusava seu filho. Deus para ela era o filho e era o Ben 10. Ela entendeu que ela estava trocando a vontade de Deus por isso. Então, isso é idolatria. Ela mesma disse isso. Outra coisa que eu achei interessante, gente, é que ela falou, que a gente pode tirar uma lição disso, é sabedoria no falar. Sabedoria ao falar. Quando o médico dá para ela o diagnóstico de epilepsia do filho dela, Deus fala assim para ela: não, ele não é epilético. Não diga isso, porque a sua palavra tem poder sobre ele. Confirmando o que diz no livro de Provérbios, né, que a vida e o falecimento estão no poder da língua. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você diz. Isso nos mostra como é importante nós usarmos a palavra, gente, o que sai da nossa boca, para abençoar os nossos filhos, abençoar, sempre abençoar, nunca amaldiçoar, sempre abençoar. Ou seja, pais, tirem do vosso vocabulário toda e qualquer palavra negativa para com os seus filhos, para que eles sejam bem-sucedidos, prósperos, abençoados. Você quer ter filhos abençoados? Como é que você quer que seus filhos sejam? Comece a profetizar, comece a falar coisas boas. Nunca fale coisas negativas sobre os seus filhos. Tire isso da sua boca. Em nome de Jesus. No livro de Romanos 14:12 diz: abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai e não amaldiçoeis. Amém? Quantos pais, gente, com as suas próprias palavras, chamam, atraem enfermidades para suas casas, dão sentença condenatória aos próprios filhos, às vezes por toda a vida. Não só aos filhos, mas a toda a família. Meu Deus,
Nós temos uma língua que pode abençoar. Por que não abençoar? Por que amaldiçoar? Então aqui nesse testemunho nós encontramos o próprio Deus dizendo para ela, Deus reafirmando esses versículos, Deus dizendo, não diga isso. Não diga isso sobre o seu filho, porque a sua palavra tem poder sobre a vida do seu filho. Não diga isso, não amaldiçoe, porque isso que ele está passando não é enfermidade, é consequência da sua desobediência. Então é outra boa lição que nós podemos observar nesse testemunho. O filho dela, gente, passou 6 meses em tratamento e ela também ficou muito mal, né? Ela conta isso, foi uma grande luta. Ela não dá detalhes, mas a gente sabe, né? Ela usou a palavra você sabe, né? Você sabe o que acontece nesse contexto de uma pessoa que está assim. Então foi uma grande luta que ela passou. Ela disse que o filho passou por um tratamento de 6 meses, ela também, foi uma grande luta. Porém, entretanto, contudo, todavia, o Senhor disse a ela, eu estou contigo, eu passarei contigo, oh glória. O Senhor é maravilhoso, Deus é fiel, gente. Como é bom saber que nós temos um Deus que, apesar de quando nós somos desobedientes, Ele age com misericórdia. Realmente a palavra do Senhor é verdadeira. Ela diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre e ela se renova a cada manhã. Aleluia. Irmãos, no Salmo 8, no versículo 3, diz assim, quem é o homem mortal, para que te lembres dele. Quem somos nós, irmãos, para o Senhor lembrar de nós? Nós que, como essa irmã aí, podemos sim ter escorregado, idolatrado, colocado alguém antes de Deus na nossa vida, podemos ter desobedecido, podemos ter falado algo que desagradou ao Senhor. No entanto, Ele vem ao nosso encontro não com julgamento, não com condenação, mas com misericórdia. E Ele vem e diz para essa mulher, tu vai passar, mas eu estou contigo, eu sou contigo. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nosso Deus, irmãos, pela sua infinita misericórdia. E sabe, eu não estou exaltando só a Deus pela misericórdia dele na minha vida, porque eu preciso da misericórdia do Senhor. Estou exaltando a Deus pela misericórdia dele na vida da minha irmã. Amém? É isso, irmãos. Misericórdia de Deus. O Senhor diz assim na sua palavra, misericórdia quero e não sacrifício. E outra vez ele diz no Evangelho de Mateus, né? Vão aprender o que significa misericórdia quero. Misericórdia, é misericórdia que eu quero. Eu quero que vocês entendam o que é misericórdia e tenham misericórdia uns dos outros. Esse testemunho, irmãos, é para nós nos alegrarmos com a nossa irmã. Uma mulher que disse que viu demônios andando dentro da casa dela, envolvendo a vida do filho dela. Ela teve culpa? Sim, ela teve culpa. Mas Deus não a condenou. Ele podia ter dado um castigo maior, mas Deus não a condenou. Ao contrário, ele diz, tu vai passar as consequências do teu erro, mas eu sou contigo. Eu não te abandono, eu não te deixo. Glória a Deus. Isso nos faz conhecer ao nosso Deus, que Ele não vai nos abandonar na hora difícil, mesmo que nós não mereçamos. Eu não mereço, você não merece. Não pense que você é melhor do que ela. Você também não merece. Tudo que Deus faz na sua vida é por misericórdia, não é por seu merecimento. Amém? Então, irmãos, Deus estava com ela. Deus estava com ela e foi Ele que disse, eu serei contigo. Então, irmãos, Deus estava com ela, com brinco, sem brinco. Deus não olhou para o brinco dela. Deus estava com ela. O foco desse testemunho não é o brinco. O foco é Deus. Deus não olhou para o brinco dela. Deus olhou para a necessidade, para a aflição que ela estava passando. E eu me pergunto, irmão, se ela é sensível para ouvir a voz de Deus e tem coragem de dar esse testemunho, dizendo para todo mundo, chegando aqui, gravar um vídeo para todo mundo ver, contando realmente para todo mundo, confessando que ela foi idólatra e foi desobediente. Isso, irmãos, é se humilhar na frente de todo mundo. Isso é se humilhar diante de todos. Ela fez isso. Isso é se colocar à mercê de julgamento, né, de segundos, de terceiros, como eu já falei no começo do vídeo. Mas, mesmo assim, ela veio a público e fez isso. Aí eu me pergunto, gente, se ela teve coragem de vir
e falar o que Deus falou sobre a idolatria dela, que Deus a repreendeu por ela estar sendo idólatra, será que ela não teria a mesma coragem também para falar algo que Deus tivesse dito a respeito dos seus brincos? Certamente que sim, eu acredito que sim. Agora, provavelmente Deus não falou com ela a respeito disso. É uma irmã que Deus continua deixando ela ficar como ela está com relação a adornos. E quem pode julgar, eu ou você? Porque ela é sensível à voz de Deus, ela ouve a voz de Deus. E Deus não falou com ela a respeito disso. Com certeza, Deus, se incomodasse, ele já teria falado para ela tirar. Já teria talvez feito ela passar por alguma situação para ela entender que ele estava pedindo isso. No entanto, até o presente momento a gente vê que não. Então, o testemunho dela não se trata disso, não trata disso. Eu não trouxe esse vídeo aqui para a gente observar nada de uso e costume. Eu trouxe esse vídeo para a gente apreciar o milagre grande que Deus fez na vida dessa irmã. Aí, no final do vídeo, ela diz que pegou aquela tralha toda de brinquedos que o filho dela tinha, né? Queimou tudo e jogou fora, se livrou. E aí ela nos exorta, com o seu testemunho, ela nos exorta à obediência. É de obediência que ela quer falar, é de obediência que se trata esse testemunho, gente. Principalmente as mães. Tem filhos que querem muitas coisas que Deus não quer que você dê a eles. Então, você precisa dizer não. E muitas vezes é difícil dizer não ao filho. Mas é preciso, é necessário aprender a dizer não ao seu filho, é necessário. Portanto, irmãs, foi por isso, pela riqueza desses detalhes que nos faz refletir em várias coisas que eu trouxe esse testemunho aqui até vocês, principalmente para nós nos alegrarmos com a cura do filho da nossa irmã. Amém? E minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, é sério que vocês só conseguiram ver o brinquinho na orelha da irmã? Vocês não conseguiram perceber o poder da mão de Deus sobre a vida dela por amor? Amor, não merecimento. Veja que Deus, para curar o filho dela, não pediu que ela tirasse o brinco. A questão era outra. Deus veio e curou. Agiu na vida dela. Então é por isso que eu digo, o agir de Deus, o trabalhar de Deus na vida de cada uma é particular. O que nós não podemos deixar é de reconhecer o poder e o agir de Deus na vida dos nossos irmãos, sejam eles como forem, estejam eles como estiverem. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Amém? Então, gente, é isso que eu queria dizer aqui para vocês, foi isso que eu entendi desse testemunho, por isso que eu vim aqui, não poderia deixar de postar no meu canal, porque eu achei maravilhoso, amém? E nós vemos que a irmã é uma pessoa muito humilde, muito simples. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, tá certo? Para vocês se quiserem assistir, é um vídeo curtinho, mas é uma bênção, gente, para a glória de Deus. Então era isso que eu queria dizer a respeito disso. Curta esse vídeo, comente, se inscreva no nosso canal, seja membro também do nosso canal para nos ajudar, amém? Em nome de Jesus, e fiquem com Deus, que Deus abençoe as vossas vidas, amém?